E aí, na paz? Eu apresento a vocês a maior vingança da história. O recap de hoje começa com o protagonista fugindo desesperado pela floresta e tropeçando nos galhos, e mesmo caindo do topo da montanha, o miserável não conseguiu fugir dos seus perseguidores. Um deles chama nosso prota de Príncipe Cheyong Wong e dá parabéns, pois ele estava fugindo deles na floresta há mais de uma hora, e só agora eles chegaram até ele. Prota tenta argumentar, dizendo que fez tudo o que pediram, até desistiu da academia, então por que eles ainda ameaçam ele? E eles dizem que mesmo que ele seja um plebeu, ele ainda tem o direito ao trono, enquanto ele estiver vivo terá direitos e não podem deixá-lo vivo. O líder dos caras dizem que se ele se render, morrerá sem dor, e o Prota se nega, dizendo que prefere lutar até o fim. Já gostei desse cara, tropa. Os ninjas vão pra cima dele e o Prota tenta resistir, mas ele não consegue e é capturado. E o ninja ainda zoa ele, perguntando se é só isso que ele tem. Mas nesse instante o Prota já saca uma faca escondida em suas costas e empala o cara que morre na hora. E todos ficam em choque. Esse lixo que nunca segurou uma espada conseguiu fazer isso e já pensam que se ele treinasse como os outros, ele seria uma grande ameaça pra família real. E por isso ele tem que ir de arrasta de qualquer jeito. E o Prota já toma ali uma joelhada na besta que deve ter quebrado todos os dentes. Dessa vez, o ninja fere ele fatalmente, e o Prota grita tão alto que acorda toda a floresta. Por ele ter pegado um dos seus, ele pisa no machucado do Prota, e quando ele ia finalizar, uma flecha da puta que pariu atinge ele e explode o cara. Cê é louco, família. Ao perceber quem podia ser o responsável, apontam, e é um adolescente nerdola estiloso, e ao sinal do ataque, outra flecha acerta eles, e foi todo mundo de ralo em um piscar de olhos. Depois de tal habilidade, o último ninja sabe que isso não é de Deus, então ele tenta escapar, deixando a missão de lado, mas com apenas um movimento ele foi de ralo lindamente, e o Prota tá lá rindo, aceitando seu fim, mas ele fica feliz que seus assassinos tiveram o que mereciam, e quando tava fechando seus olhos, o adolescente nerdola fala que tá sem tempo e pede para seu ancestral tornar a vida dele mais fácil no futuro. Com essas nanomáquinas, ele não deve ter problema para isso. Depois da injeção do cheat, o Prota escuta na cabeça dele: 7ª geração de nanomáquina, ativar. E o Prota apaga, e o adolescente misterioso some para sempre. Há muito tempo atrás, lutadores de Angu aprenderam artes marciais, apenas para se protegerem dos inimigos, e com o tempo passando, o método de defesa começou a se tornar uma ferramenta para matar, ficando cada vez mais complexa e sofisticada, com técnicas de respiração que usavam sua energia vital. Eles ensinavam suas artes para a geração futura, para que elas evoluíssem cada vez mais. Aqueles que dominaram se tornaram os homens mais fortes e foram chamados de Wulin, e aqueles que queriam ser discípulos deles se chamavam de clã, e assim nasceu o clã Força da Justiça e aqueles que espalharam o caos. Mas no meio dessa briga surgiu um outro clã totalmente diferente, querendo apenas poder, e o mundo os chama de o culto celestial demoníaco, e o filho ilegítimo com a maior posição do ranking da família é quem tem o direito ao trono. Essa é a história de Cheyong Wong. Mas espera aí, o filho ilegítimo que tem direito ao trono? Tá bom, vamos lá. E o capítulo começa e o Prota tá deitado na cama do hospital até que ele se levanta. Eu tô vivo, mas tenho certeza de que foi morto. O que houve? Por que eu tô suando tanto? Então ele já começa a tossir e percebe umas manchas negras no seu corpo. Que cheiro horroroso. Meu corpo tá pegajoso. Então ele escuta: acordou o mestre? E ele pergunta: o quê? E novamente se pergunta: acordou o mestre? Quem é você? Não tem ninguém aqui. Por favor, se acalme, mestre. Telepatia? Não. Ouvi sobre isso antes, mas é diferente. É como se viesse da minha cabeça. Não pode estar vindo da minha cabeça. Está correto, mestre. De novo? Cadê você? Eu estou atualmente conectado aos serviços do mestre em seu cérebro. Sou da 7ª geração de nanomáquina da Skycorp. Mas do que você tá falando? Por que tá fazendo isso comigo? Sou da 7ª geração da nanomachine da Skycorp. Nano? Deus maligno? Correto. Uma nanomachine. Ele fala de um deus maligno, do culto demoníaco. Então o Prota já cai ajoelhado. Você é realmente um deus maligno? Então a cena muda para um médico chegando lá. Por aqui, doutor. Foi uma tentativa de assassinato? E o cara diz sim. Mesmo que tenha havido muitos assassinatos recentemente, não achei que me mandariam pra cá. Acho que foi a nossa guarda de elite de Jang. Foi a única coisa que pudemos fazer. É um milagre ele estar vivo. Acho que alguém o ajudou, mas não sei dizer quem foi. Não sabe dizer depois de ver as marcas? Bem, a cena que vi ontem foi horrível. No frio, vários corpos desmembrados, todos do culto demoníaco. Entre eles, só um estava intacto, mas a adaga que dei ao príncipe estava presa em seu pescoço. Então ouvi alguém respirando, não muito longe, em uma poça de sangue. Reconheci o príncipe Cheyong, mas ele não tinha marcas no corpo, diz o médico. E o carinha já responde: não, respirava como se estivesse dormindo. Suas roupas certamente foram cortadas por uma espada, mas o corpo do príncipe não tinha nenhum ferimento. Não tem chance do líder do culto se envolver nessa luta.
Também estou confuso. Isso tá ficando interessante. Rápido, me leve até o príncipe. E o Prota tá lá ajoelhado gritando: foi você quem salvou minha vida, Deus? Então, a Nana responde: se está se referindo a quem te salvou dos inimigos, não. Mas se fala sobre estar em modo de autocura, então sim. O que quer dizer com autocura? Pergunta o Prota, mandando informações básicas ao cérebro do mestre. Não, vamos lá. O que tá acontecendo que você tá vendo o vídeo, tá vendo a recapzinha aqui no canal da Taverna e ainda não deixou o like, meu parceiro? Qual é, rapaziada? Deixa o like, vídeo novo, obra nova aqui no canal, vídeo longo pra vocês. Primeira vez que eu trago um vídeo tão longo pra uma obra nova aqui no canal, tá ligado? Então, por favor, deixa o like e se inscreva. E é isso, rapaziada. E também queria agradecer a vocês pelos 1000 inscritos aqui no canal do Taverna Mão A. Porra, palma pra vocês, rapaziada. Papo reto, vocês estão me ajudando a realizar esse sonho meu. Mas é isso, vão pra cima e curte a obrinha aí que o cheião de hack é brabo. Porque me chama de mestre, buscando palavras corretas para a era e cultura. Mestre, não sou o deus maligno de quem fala. Se o tom mudou, se não é maligno, então... E ela responde: estou tentando enviar informações básicas, juntamente com meu manual para o seu cérebro. Você aceita? E ele responde que sim. Então, de repente, algo muito sinistro acontece e várias informações começam a entrar na cabeça do Prota e ele começa a vomitar pra caralho. Essa reação é comum, não se preocupe. Não sentirá tonturas ou náuseas no segundo estágio. Tô tonto. O que tá acontecendo? Nanomáquina? E ela responde: é verdade que há milhares de máquinas no meu corpo? Ela diz que sim. Especificamente, 6 bilhões de nanomáquinas estão no seu corpo. Então não é humano, nem um deus. Se eu quiser, pode sair do meu corpo. Como viu na informação enviada, só posso sair do seu corpo quando você morrer. Meus irmãos estavam desesperados para me matar, mesmo que eu não seja forte. E agora tem uma nanomáquina no meu corpo. Porque isso aconteceu comigo. Então, quem te colocou no meu... E então ele é interrompido por alguém batendo na porta. Príncipe, o Dr. Baek está aqui. Espere, fique quieto, nanomáquina. Vão me achar esquisito se me verem falando sozinho. Então o médico entra lá e o Prota já meteu o migué deitando na cama. Não o oposto. Pode ser uma ótima oportunidade, meu príncipe. Seu corpo se livrou de substâncias tóxicas e sua energia vital foi ativada. Você tomou algum remédio especial? Não sei o que quer dizer. Você tem um corpo perfeito para artes marciais agora. O quê? Então essas manchas são impurezas que saíram do meu corpo. Nanomáquina, você fez isso? Desativar modo silencioso? E o Prota pensa para ele desativar. Modo silencioso foi desativado. As nanomáquinas retiraram as impurezas do seu corpo. Além de recuperar suas feridas, adicionaremos músculos que devem ajudar o seu corpo. Você tem certeza que você não é um deus maligno? E ela diz: não sou um deus maligno, sou uma máquina, mestre. Então o capítulo começa com uma explicação. Ainda que o culto demoníaco tenha sido criado a partir de vários clãs e famílias, apenas 6 dentre elas eram os principais: o clã das trevas, clã da espada, clã da primavera, clã do veneno, clã do som e clã da lâmina. O Lorde foi nomeado a partir de um voto de casamento com cada uma das mulheres dos 6 clãs, a fim de gerar descendentes. Os descendentes que nasciam e cresciam em seus respectivos clãs e quando chegavam a uma certa idade eram admitidos na Academia Demoníaca, a escola que abria uma vez a cada 10 anos, liderada por experts e magistrados, fundada a fim de treinar os melhores guerreiros de cada geração. Havia um período de intensa competição, toda vez que um dos príncipes se juntavam à academia, chamado de período de batalha dos herdeiros pelos magistrados. Então, o Prota tá lá com cara de tacho, enquanto pensa: sim, o doutor é do clã do veneno. Tenho que esconder o fato de que uma nanomáquina tá no meu corpo. Então, a nanomáquina diz: a tecnologia dessa era não será capaz de me identificar, mestre. Então aquele cara tá pensando: é certo que alguém o ajudou. Parece que não tem nada de errado com seu corpo, mas vou prescrever um tônico que vai ajudar na sua recuperação. Obrigado, Dr. Baek. Já vai? Te leva até a porta. Não precisa. Fique com o príncipe. Enquanto ele pensa. É muito estranho. Como uma pessoa muda assim de repente? Há muito tempo atrás, tinha certeza que ele seria morto por conta do seu corpo frágil e sua falta de conhecimento. Mas agora ele pode aprender a lutar e ficar melhor que os outros príncipes. Ele é legítimo. Será que fingiu não se importar enquanto tinha planos? Seu Lorde o ajudou secretamente, então não tem necessidade dele saber. Logo, a academia irá abrir e as coisas vão ficar mais difíceis. Então o Prota tá pensando: ufa, acho que ele não percebeu. Pensando nisso, o motivo de eu estar vivo é pelo guarda Jang, ainda que a nanomáquina tenha me curado. E se ele não viesse a tempo, Jang, obrigado por me... Então o cara já interrompe: desculpa, príncipe, acho que deveria se lavar primeiro. Então o Prota se lembra que ele tá fedendo a caatinga e já vai tomar um banho quentinho lá daquele pique. Ei, nanomáquina? Sim, mestre. Antes disse que meu corpo estava com autocura, né? O quanto posso me curar?
Qualquer machucado interno ou externo causado por influência externa pode ser curado facilmente, mas perda de sangue ou decapitação vai levar muito mais tempo, já que precisa de divisão celular. Sério? Por que me diz coisas difíceis de entender? Se eu tentasse isso agora, merda. Então o Prota já corta a mão. Merda, isso dói. Ativando a autocura na palma esquerda. E na hora a mão dele é curada instantaneamente. O sangramento parou e ele já entra pra dentro d'água. Ainda que tenha visto, é difícil de acreditar, mas sei que funciona. A informação que me transferiu antes, posso usar todas essas funções? Pode usar tudo mostrado nas instruções. Ótimo, vou tentar depois do banho. Então quando o Prota sai, ele já tá todo trincado. Espera, nanomáquina, isso não faz sentido. Como meu corpo ficou gostoso assim? Fez isso também? E a nanomáquina responde: sim, reconstrui seu corpo. Reconstrução. Então a senhora já entra lá. Príncipe, vim te vestir. Continue. Enquanto é cientificamente impossível criar algo do nada, não é difícil reconstruir uma parte existente do corpo. As palavras que uso são tão complicadas. Te ouvindo, sinto que tudo que aprendi é inútil. Até me esforcei bastante. Ei, Nano, já que seu nome é grande, posso te chamar assim, registrando o nome Nano. Você não é divertido. Essa é a biblioteca. O que faço agora? Olhe o livro e vire cada página. Só virar? Só isso? Sim. Os únicos livros relacionados à arte marcial são sobre pontos sanguíneos e chi, os 3 jasmim e métodos de respiração para treinar a mente e o corpo. Mas mesmo que pratique pelo resto da vida, vai ser difícil chegar no menor nível. Acho que ler sobre pontos sanguíneos é melhor. Vou começar, Nano. Sim, então Prota folheia tudo e acaba adquirindo todas as informações. Terminei de folhear, Nano. Você escaneou o livro Passagem do Sangue com sucesso, transferindo informações para o cérebro do usuário. Scan? Tá dizendo para copiar as informações? Correto. Aceita? E o Prota diz que aceita, e na hora ele já toma ali um chocão de novo e várias informações entram em seu cérebro, e ele já fica sentindo dor. Transferência completa. Logo vai se acostumar. Está preocupado comigo? E ela diz que só fala fatos. Bastante sensível. O que faço agora? Se deseja adquirir o conhecimento, deve pensar sobre isso para conseguir. Pontos sanguíneos. Tem um papel importante do fluxo sanguíneo das veias e artérias corporais. Pode ser chamado apenas de sangue. Existem 2 tipos diferentes de pontos que imobilizam e pontos que matam. Se um ponto imobilizante é estourado, o corpo do alvo não se move, o que pode... sem chance. Que loucura. Não é só memorizar. Eu entendo o que diz. Transferir após corrigir os erros do livro. Erros? Tinha erro nele. Baseado na informação programada, corrigi um erro sobre pontos sanguíneos. Não acredito. Isso não quer dizer que possa aprender mais rápido do que todo mundo. Os candidatos dos clãs treinam muito desde criança. E mesmo assistindo esses bastardos, não consegui aprender os métodos. Não tem muitos livros sobre isso na biblioteca, mas eu vi que tem muitos na academia. Com essa habilidade vou ficar mais forte e mais rápido do que qualquer um na academia. É o meu objetivo agora. Aposento do herdeiro candidato, Castelo Sul do Culto, casa de Bukimajong. Então, o que parece ser o irmão do Prota tá lá. Mandei se livrarem de um rapaz. Todos os 5 morreram. Acho que faz sentido. Acho que alguém o ajudou, Príncipe Mekun. Quem te disse que pode me chamar pelo nome? Desculpa, Príncipe Cheon. Achei que como é bastardo de sangue ruim, seria fácil de matar, mas parece que ele tem algum truque. Até tentei me livrar do guarda, mas tem mais alguém protegendo ele. Poderia ser o pai, não queria sujar as mãos, mas não tem escolha. Vou matá-lo na academia, Cheon-won. Então o capítulo começa e o Prota tá deitado de boa. Não consegui dormir por conta do nervosismo. Já é de manhã. Chegou o dia que entrarei na academia. Então o Prota tá olhando pela janela o seu professor treinando. E ele pensa, teria sido melhor se tivesse aprendido a técnica Jang de adaga secretamente. Não, senão as pessoas dos seus clãs não me deixariam em paz. Quando a minha mãe morreu, prometi que não aprenderia a técnica até entrar na academia. Então a nanomáquina já fala, mestre, e ele pergunta, o quê? Quer que eu analise os movimentos do Jang? O quê? Como assim? O Prota tá sem entender nada. Pode analisar os movimentos das outras pessoas. E a nanomáquina diz que sim. Então dá pra analisar o treinamento de Jang e transferir pra minha mente. É possível. Meu programa também possui dados de várias artes que posso te transferir. Inclusive, posso fazer isso agora. É uma boa ideia roubar as técnicas sem a permissão dele. Não. À tarde vou pra academia, sem arrependimentos. Não tenho tempo pra pensar sobre o que posso usar pra me proteger. Faça isso, Nano. Ativando a análise de movimento. Então a nanomáquina já vê o cara usando vários golpes e analisa tudo. Então, o tempo de análise já ultrapassou mais de meia hora. Análise completa. Começando transferência, e o Prota já sente uma dor de cabeça enorme. E ele tá lá no chão, todo cansado. Transferências concluída. E o Prota tá lá. Doeu menos do que ontem. Mas, como pode ser? Como é possível? E o Prota já corre, já pega a espada. A habilidade do guarda Jang, acho que posso fazer.
Ah, sim, tem que tomar cuidado pra ele não ver. Então o Prota já fecha a janela e começa a praticar. E o Prota tá lá, usando a mesma técnica daquele guardinha. É o mesmo que os 20 anos de treinamento do Jang. Treinando todos os dias, ajustando postura, dominando com o corpo. Isso me permite ignorar esses processos. Então a nanomáquina diz: ao ativar o escaneamento, a análise muscular para treinar os movimentos também foi concluída. Aceita a transferência de músculo e o Prota já pensa que isso tá ficando cada vez mais inconveniente. Tem uma transferência do músculo também, então a nanomáquina pita. Se não aceitar, e o Prota já sente uma dor tremenda. Meu corpo todo dói, de repente. Porque meu corpo tá assim, Nano? Então a Nano diz: através do treinamento, seu corpo cria os músculos adequados ao movimento, mas o seu corpo não desenvolveu esses músculos. Então, eles levam danos. Sei que transferir algo, mas pode explicar de um jeito mais simples? Traduzindo para o nível de linguagem do usuário. Nível de linguagem? De certa forma, me sinto meio insultado. Tradução completa. O mestre não treinou como Jang por longo tempo. Então, ainda que seu cérebro tenha aprendido, seu corpo não se adaptou a isso. Seus músculos devem passar por uma simulação para que se familiarize com os movimentos. Somente após isso pode usar completamente esses movimentos. Foi o melhor do que antes, mas ainda é difícil de entender. Quer que eu ajuste o nível de linguagem para o mais baixo? Entendi a maior parte de simulação. Se eu transferir, não vou sentir dor. Sim, gostaria de fazer isso. Essa transferência requer o uso de todas as nanomáquinas e levará algumas horas. Se são algumas horas, ainda tenho tempo antes de ir. Faça isso. A transferência dói muito, então ficará em anestesia por um tempo. Dói muito? Existem 1.350.000 casos de desmaio por causa dessa transferência. Posso fazer isso? Quer tentar sem anestesia? Se eu não aguentar, pode começar a anestesia. Sim, começando a transferência. Então, o corpo do Prota já fica em volta daquele raio toda hora. O quê? Eu tava muito nervoso. Nem dói. Quando o Prota acaba de falar isso como uma maldição, ele começa a sentir dor pra caralho. Ah, que droga! Então, ele já começa a sentir muita dor. E a nanomáquina diz, iniciando a anestesia. E ela simplesmente desmaia o Prota que acaba apagando. Então, aquele treinador tá lá cozinhando. É tão bom quanto os mestres vizinhos. Deveria preparar algo especial hoje? Vou fazer uma receita simples que o príncipe gosta. Já se passaram 5 anos desde que aprendi a cozinhar pra você. Nem era bom. Guarda Jang, por favor, cuide do meu Yuan. Então é aquela mulher falando com o guarda. Então, pelo que parece, o guardinha tá na vida do Prota desde quando ele era uma criança. Já fazem 5 anos desde que a senhora Ryua morreu com a comida contaminada. E o príncipe está entrando na academia hoje. Senhora Ryua o proteja do céu para que ele aproveite outra refeição. Então ele escuta um barulho, príncipe. Então ele já larga a faca, corre pro quarto. Príncipe está bem. E o príncipe só lá tá dormindo, cansado pra caralho. Pelo pulso não tem nada de errado. O que ele fez? Essas marcas. Então, pelas pisadas do Prota, ele assistiu meu treinamento por 2 anos. E já chegou nos meus 20 anos de treinamento. Então o cara fica surpreso pra caralho. O Prota, porra, ligou o hack e em 20 segundos aprendeu tudo que ele aprendeu em 20 anos. Essa porra tá foda, hein? Então o capítulo começa e a nanomáquina liga. A transferência de músculo está completa, desativando a anestesia. E o Prota já acorda pra hora assustado. Nunca mais faça isso. Te avisei, mestre, diz a nanomáquina. Eu tava deitado. O guarda Jang veio aqui, então ele pega a faca. Agora não vai doer pra usar a técnica, né? Pela transferência, você possui os mesmos músculos de quem praticou esses movimentos por 20 anos. Então o Prota já se prepara, respira e finalmente começa. E a técnica sai perfeita. São as mesmas técnicas de antes, mas estão mais precisas e poderosas. A sensação de cortar o ar é maravilhosa. Então o Prota já entra, primeira formação. Agora, primeiro passo da segunda formação. Então sai uma aura muito poderosa e o Prota vê que o chão está sendo marcado pelas pisadas dele. Ainda que não tenha usado nem Gong, ainda deixei as marcas. Já completei o Aigong. Se o Jang ver isso, pode dar merda. Príncipe, o café tá pronto, grita o mestre Jang. Ah, o que eu faço? Não vai embora se eu pressionar. Príncipe? Então ele já vem rindo. Ah, tô com tanta fome hoje. Você não gosta de comer perto da janela? Já que não volto pra casa por um tempo, quis comer no centro. Ele não percebeu, né? Vegetais fritos, bok choy, porco cozido e arroz com ovo em cima. Todas as minhas comidas favoritas. Sei que se importa comigo, guarda Jang, já que hoje vou ser admitido na academia. Pode ser o último café que ele faz pra mim. Uma emoção súbita nas emoções fez o ácido subir o esôfago, aumentando a salivação. Por favor, engula comida com saliva para ajustar o ácido. Pare de falar coisas esquisitas desse jeito, entrando no mundo temporariamente. Vou comer tudo e não deixar nada. Então o Prota já cai de boca naquele prato de comida e o Jang já corrige ele. Coma devagar, senão pode ter indigestão.
Ele diz sim. Tava muito bom, guarda Jang. Príncipe, não aprendeu minha técnica de adaga? Hã? Do que tá falando? Então, o mestre já revela a pegada. É um passo da segunda formação da técnica bem mais clara do que vi antes. Como esperava, meus olhos não estão errados. Roubar a técnica dos outros é um tabu em Morim. Cometi um crime ao fazer isso com o poder da Nana. Mesmo que ele me odeie, não tenho desculpas. Então, o Jang já aparece do lado dele. Você fez bem. E daí que aprendeu esse segredo? Sou seu guarda. Se não fosse pelo voto dos 6 clãs, teria te ensinado mais cedo. Guarda Jang? E o Prota já tá com os olhos todo lacrimejante. O que é isso? Um método de fluxo de energia Negong para técnicas de adagas. Por que tá me dando isso? Pergunta o Prota. Quero deixar as dicas, embora tem muita coisa melhor na academia do que posso te dar. Aprenda isso. E o Prota já começa a chorar pra caralho. Pela primeira vez na vida, alguém tá se importando com ele. Guarda Jang, nunca mais vou chorar de novo. Nunca. Já se passaram 5 anos desde a morte da sua mãe. Durante esse tempo, aguentei essa dor calado e ajudei Xion. Mas ele ainda é carente por afeição paterna. De qualquer forma, não posso estar com você depois que for admitido. Então, pode chorar agora, mas fique forte daqui pra frente. E o Prota tá chorando mais ainda e tá pedindo muito obrigado pra ele. Então o Prota já limpa os olhos, engole o choro e diz: de agora em diante, não devo hesitar nem temer. Ainda que minha mãe não esteja mais aqui, ainda tem lugar para voltar. Então, chega na academia e tá todo mundo lá. Como ouvi, todos os clãs chegaram. Quantas pessoas tem aqui? Talvez umas 1000. Agora que cheguei, tô muito nervoso. Desde que a competição entre herdeiros, temos que ficar na linha, já que somos de clãs pequenos. Basicamente, os figurantes estão conversando e o cara que parece ser alguém muito poderoso chega lá. São tão barulhentos, não consigo ver nenhum tipo de espírito neles. Idiotas, vieram sem saber que este lugar pode ser o último que verão. Então, nos é apresentado o guardião do Rei Fogo, Liu Amyong. Esse cabelo vermelho é o guardião. Ele não é um dos mais fortes do culto, não era um dos 5. Oh, as crianças de frente são os 6 herdeiros do clã. Então nos é apresentado cada um dos herdeiros e eu vou só botar aqui rapidinho pra vocês e... é isso. A única mulher dessa vez, número 7, Xion. Hã? Onde ele tá? Então o capítulo começa e o Prota tá falando, não tem broche? Sim, não consigo achar o broche com o nome do 7º príncipe. Vai ter que esperar até que encontremos umas. Deve ser uma pegadinha dos 6 clãs. Entendo, vou esperar. Não me querem no mesmo lugar que eles? Bem, nada de bom virá se eu criar um conflito logo no início. Eles tentaram me matar assim que tiveram chance. Provavelmente me matariam se me visse também. Vim aqui mesmo com todos os seus ataques. Vou ser mais forte do que qualquer um. Nessa academia demoníaca. O Prota tá lá, no meio de todo mundo. São tantos, vai ser difícil chegar na frente assim. Um broche preto, número 7. É um herdeiro candidato que não é dos 6 clãs, né? Dizem que ele não sabe nenhuma arte marcial. Não será o primeiro a cair? É óbvio que estão sussurrando sobre mim. Ainda que não os escutes. Vou só deixar eles rirem um pouco. Ali está ali. É ridículo vê-lo sozinho no fundo. É um jeito engraçado de conseguir atenção, filho legítimo do Lorde. Então, eles começam a tocar as trombetas dele e alguém manda todo mundo calar a boca, já que o Lorde tá chegando. E a aura do cara é foda, rapaziada. O cara tem uma barbichinha sagaz e tem um maluco que parece o Yasuo ali do lado, o outro maluco com a máscara branca. E muita aura envolvida aqui. E o Lorde tá chegando lá e todos se sentam. Ah, essas roupas amassadas, biba do filho da puta. Ah, tá olhando o que, cuzão? Guardião direito, espada louca. Seu Obimeng. Rapaziada, já gostei desse cara só pelo estilo dele. Cachaceiro, já chega mandando pra casa do caralho, tá ligado? Esse cara é brabo, não tem como não gostar dele. Mas aí, os dois estão discutindo pra caralho e aquele maluco lá, o cara da mascarazinha que eu achei que não era tão brabo, só olha pra trás e deixa todo mundo com medo. Quietos, guardião líder, o rei guardião, Marakyun. Parceiro, esse cara aí deve ser aquele que só tá abaixo do Lorde, que já vem aparecendo. Um dos 5 mais fortes em Morim, Lorde do culto Xiongmar, Xion Yohong. Então, todo mundo já se curva perante ele. Sua presença é esmagadora, como esperado do Lorde. Esse homem é meu pai? Se pergunta o Prota. Silêncio, senhor, está pronto. Então o Lorde já levanta. Vocês todos são responsáveis pelo futuro do culto. Te damos as boas-vindas. Isso é o que chamam de Negong. Então todos eles sentem uma aura avassaladora sobre eles. E o Prota tá sem entender. Parece que eles só estão falando. Entretanto, ainda soa tão limpo e profundo em meus ouvidos. Nesse lugar, treinem e criem laços. Sejam o poder do culto. E tá todo mundo gritando pelo culto demoníaco. Então o diretor já dá uma olhada sagaz pro Prota e o Prota percebe, né? Mas ele já vira o rosto e o Prota diz: pensar que na primeira vez que o vejo, posso apenas ver seus olhos frios.
Não esperava nada demais mesmo. Ele não apareceu mesmo quando minha mãe morreu. Agora que o discurso acabou, nos permita começar adequadamente. Então, tá todo mundo conversando e aquele cara já grita: não vão se comportar? Vou simplificar. Então, escutem bem. A academia vai durar 4 anos e tem 6 estágios. Após cada estágio haverá um teste. Você só tem uma chance de passar. Então todo mundo fica sem entender nada. O quê? Uma chance? Se não passar, falhamos? Parece que entenderam. Sim, quem não passar será expulso. Então um dos irmãos do Prota já levanta a mão. Eu tenho uma pergunta. Então ele diz: quem disse que um bastardo pode perguntar? Então o cara já fica puto. O quê? Então o professor já aumenta sua aura e diz: tem algum problema em te chamar de bastardo? Deve saber que quando entra aqui, perde todos os privilégios do 6 clã. Quer ser expulso antes de começar? Então aquele cara já fica com a cara de otário e todos os irmãos ficam rindo dele. Ele só abaixa a cabeça e pede desculpa. Bem, sua pergunta é óbvia. Podem pensar que uma chance para o 6º estágio é injusto, mas serão dados benefícios a quem passar. O primeiro é a Esfera do Dragão Negro. Esfera do Dragão Negro? Se estão falando da Esfera do Dragão Negro, deve ser aquela que quem consumir ganha equivalente a 20 anos de treinamento de Negong. Se passar todos os estágios e conseguir as 6, são 120 anos, né? Seria a experiência de um grande expert. 6 estágios, não tenho nenhum Negong agora. Ainda assim, se passar, posso conseguir um instante. O segundo benefício é o livro de segredos das artes marciais. Vocês todos treinam e conhecem sua importância, certo? A biblioteca tem 5 andares. Cada vez que passa, tem acesso a um andar. Dependendo do seu esforço, pode aprender os segredos dos 6 clãs e outras coisas. Livro de artes marciais para sobreviver, mais importante que o Negong. Rapaziada, não sei se vocês entenderam, mas tem uma biblioteca com todas as técnicas, com todas as artes marciais do mundo, e adivinha quem tem um cheat que consegue ler todos esses livros em questão de instante, aprender elas e transferir sem treinamento e esforço nenhum? Exatamente, é o Prota, rapaziada. Esse cara vai ficar apelão pra caralho. Então o professor já olha com uma cara de psicopata para todo mundo. Primeiro, a maioria de vocês não vai chegar ao 5º andar, mesmo se forem ressuscitados. Então, não se animem! Então aquele cachaceiro já dá-lhe um goladão na caninha da roça e pensa: ele é o melhor em aumentar e baixar a moral de vez. Não gosto de nada do que faz Lee Hae-myung. O terceiro e último benefício é que vocês conseguem um rank que nunca tiveram antes. Então, é por isso que não temos ranks nem privilégio aqui. Tudo muda quando entramos na academia. De agora em diante, só os fortes sobrevivem. Toda vez que passam em um estágio, vão pegar rank baixo para o estágio 1, rank médio para o estágio 2, enfim. O estágio 6 não importa para vocês, então esqueçam isso. A maioria de vocês nem vai passar do terceiro, independente do que façam. Bem, mesmo que seja assim, não seria uma desgraça para os membros de alto rank virem de baixo rank? Podemos mesmo chamar o 6º de teste? É quase impossível. Nem mesmo 10 passaram no teste em centenas de anos. Na academia, se chegar aos maiores ranks, seu rank será adquirido. Vocês todos começaram no mesmo agora, mas haverá diferenças depois. Se sobreviver até agora foi o meu maior problema, agora sobreviver significa sub-rank. Terminei de explicar. De agora em diante, todos terão equipes para os dormitórios enquanto começamos o primeiro teste. Então o Prota já fica sem entender. O quê? Agora? Ouvi errado? Sem chance? Que injusto. Como assim? Já é o primeiro teste. Quietos! Como disse, quem falhar sai da academia. Não merece estar nem no ranking mais baixo. O primeiro teste vai julgar suas habilidades básicas. Vão precisar de pelo menos Negong básico para ser guerreiro dessa escola. Quem não tiver isso, vai para agricultura e comércio no distrito de serviço. Então prepare-se para morrer. E o Prota já vai ficando desanimado, lembrando que ele não tem Negang. Precisamos de pessoas para o trabalho sujo, então não tentem muito. Porra, é por isso. Por isso que elas me fizeram jurar não aprender Negong. Se não passar, serei parte do menor clã do culto. Se acontecer, qualquer um pode me matar. Então o irmão do Prota tá lá rindo. E rapaziada, só pela cara desse otário eu já não gostei dele. Papo reto, pode matar, Prota, pode quebrar. Não sei que ideia é essa, mas é muito boa. Vai me salvar do trabalho de matá-lo. Então, ele já fica assustado, pois uma mulher tá entrando lá com um violão. Clã Anciã, líder do clã do som, Hang Soyu. Basicamente, eu acho que, se eu não me engano, é a líder do clã dele. Essa pessoa vai olhar o primeiro teste. É a líder do clã do som, a quinta anciã Hang Soyu. Honestamente, é bem fácil. Se falharem aqui, não serão nem do rank mais baixo. Líder? Que tipo de teste chama líder do som? Sem chance. Porque estão cobrindo seus ouvidos? O Prota se pergunta. Bem, se ela tocasse sua onda musical, vocês não teriam chance. Mas ela vai controlar, então não se preocupem. Boa sorte, devem aguentar sem nenhum Negong. Então,
O Prota já se assusta. Porra, então é uma música de ondas energéticas. E ela já começa a tocar. Mesmo com pouco Negong, não devem aguentar 1 minuto. Todos que aguentarem 1 minuto passam no teste. Começam. Então, ela começa a tocar aquele violão e uma aura muito poderosa sai de lá. Todo mundo tá ficando extremamente assustado. E aquele poder tá indo em direção ao Prota. E todo mundo começa a vomitar, sentir dor no ouvido, dor no peito. Consigo ouvir mesmo cobrindo os meus ouvidos. Então, aquele professor pensa. A maioria dos clãs menores já falharam como esperado. Mas os candidatos dos 6 clãs e outros maiores estão aguentando. Música para os meus ouvidos. Então, ela tá tocando aquilo cada vez mais envolvente. Os candidatos do 6º clã tomaram remédios desde criança que o permitiram juntar muito Negong. Esse idiota sem Negong deve estar no chão agora. Tem algo estranho. Então aquela mulher tá tocando cada vez mais rápido. E pelo que parece, ela tá puta e nem mesmo os idiotas do 6º clã estão aguentando. Então ela pensa, por quê? Porque ele ainda não caiu. E o Xeon tá lá, parado de pé, sem entender nada. O que é isso? Metade deles já caíram no chão. Estão sofrendo cortes internos. Então, por que ainda tô bem? Sentindo poderosas frequências, altas e baixas de instrumento. Tem possibilidade de danos sérios em seu corpo, ativando o método defensivo de emergência para bloquear as ondas. Nano, então você fez isso para eu não ouvir? Isso mesmo. Desabilitei sua audição temporariamente. Então, como escuto sua voz? A informação está sendo enviada diretamente para o seu cérebro. Isso é difícil. Então o olho dela tá queimando de aura, encarando o Prota. E aí ele tá sentindo toda aquela energia. Não pode bloquear essa coisa intimidadora. Quer bloquear sua visão? Então o Prota diz, não, esquece. Então aquele professor tá pensando, posso sentir a impaciência em sua performance. A história do clã do som se tornou mais forte do que no começo. Deve ser muito para os menores de 20 anos do Negong. Como esperei, ele deve ser o motivo. Ouvi que ele não tem Negong, mas deve estar errado. Ele está se mantendo estável. É a primeira vez que vi o primeiro teste tão bom na academia. Quanto ele vai durar? Seus ouvidos estão sangrando, os seus também. Difícil segurar, mesmo com 20 anos de Negong. Eu preciso aguentar mais um pouco, preciso passar isso. O orgulho do meu clã está em jogo. Então, aqueles caras estão lá. Mas porque ela está tocando tão intensamente, sua expressão facial também está distorcida. Então vou assumir que está braba. Poderia ser, quando ele olha para trás, todos olham também. Porque ele está surpreso de repente. Não deveríamos olhar para trás, mas tem algo ali. Todo mundo tá caído e só o Prota tá lá de pé. Como ele que não tem Negong está bem. Não parece cansado. Esse filho da puta, ele tem Negong. E o capítulo começa e o Prota tá dizendo, Nano, se é do jeito que estou pensando, as crianças ali da frente e anciãs estão bravos, né? Analisando músculos faciais. A informação acima pode ser citada em seus músculos faciais. Já que não posso ouvir nada, não sei o que está acontecendo, mas posso sentir sua hostilidade. É óbvio que seu orgulho foi afetado depois de pensar que não tenho Negong e me ver durar tanto tempo. Se passar no primeiro teste em tão boa condição, não vai acreditar que eu não disse que não tenho Negong. Nano, poderia me fazer uma ferida interna? Quer dizer, uma ferida interna como em seus órgãos? Sim, é possível, mas não recomendo machucar seu corpo internamente. Não me importa. Quando a performance acabar, me faça vomitar sangue, forçando dano em órgãos como coordenado pelo mestre. Então, faz quase 1 minuto agora. Pensar que esse cuzão que não tem nem 15 anos aguentou ler tão facilmente. Não posso terminar assim. Meu orgulho não me permite. Aguente essa performance que usa metade do poder em meu corpo. Então, isso é perigoso. Então até os idiotas do 6º clã estão começando a cuspir sangue. Pare com isso. Mas que isso é perigoso, anciã. Então, ela percebe a merda que tá fazendo e para de tocar na hora. Finalmente acabou. Se ela tivesse usado mais poder, todo mundo ia falhar no primeiro teste. Eu não acredito que a anciã quase perde o controle. Então ela pensa, merda, o que eu acabei de fazer. Eu não consegui controlar a minha raiva por conta de um pirralho, aumentando metade do meu poder. Tudo isso por causa da violação contra os 6 clãs. Era tudo por causa do Xeon. Então ele tá lá em pé, com uma pose de fodão. Mas aí, de repente, ele sente uma vontade de gorfar e começa a cuspir ketchup da boca. E todo mundo fica assustado pra caralho. O que houve agora? O que é isso? O Prota já cai de joelho vomitando tanto. Ele tá morrendo? Então o Prota pensa, Nano, você! O programa foi processado como coordenado. O dano causado foi em 30% dos órgãos do corpo, causando o máximo de sangue possível. Tá maluco? Pensei que fosse morrer. Então, quando ele percebe, ele começa a vomitar sangue pra caralho. O professor já vai voando na direção dele. Se ele morrer por causa do teste, você é o responsável por tudo. Pode não ser dos 6 clãs, mas não podemos deixar um membro da linha real morrer. Ei, garoto, você está bem? Sentindo tontura por conta de 7% de perda de sangue. Ativando a autocura para recuperar os danos e a perda de sangue. Ei, ainda não. Esse idiota podia só ter desistido. Mestre, tá em condição perigosa. Espera um pouco mais. Esse cara, quanto Negong ele tem pra durar tanto? O quê? Ele não tem nenhum!
Maluco. Ele é maluco, já que ouviu rumores ruins sobre ele, não esperei muito. Não acredito que passou do primeiro teste apenas com a força mental e determinação. Sim, levem ele pra enfermaria. E os caras já levam ele. Me cura rápido, Nano. Prota já pede. E aquela mulher fica puta. Ele aguentou minha onda de energia como se não fosse nada. Pensar que ele teria feridas internas severas. Foi longe demais, quinta anciã. E o rabo dela já fecha na hora. Como que é? Quase o matou. Por acaso, aquela criança, ela tem um pouco de Negong? Então ele diz, não tinha nenhuma. E ela já fica assustada. Dei a ele um pequeno estímulo, mas não tinha nenhum. Manteve seu voto. Como é possível? Como aguentou sem nenhum Negong? Se não tivesse, teria caído como as outras crianças. Tinha ferimentos sérios. Aguentou tudo com determinação. O quê? Aguentou com sua determinação. Uma determinação de dar medo. Se não fosse legítimo, o tomaria como discípulo. Ainda assim, nada de bom virá se for por conta dos 6 clãs. Então aquele cachaceiro já tá lá tomando 51 e ele fala, aguentou com determinação, divertido. O professor, o diretor, não sei o que ele é ainda, rapaziada, eu não gravei o nome dele, eu sou péssimo com nomes. Diz, não é da sua conta, só vai pra uma esquina beber até cair, Ruivo. Eu iria mesmo se eu não pedisse. Ruivinho, não precisa me falar o que fazer, cai fora, bêbado fudido. Tá falando demais pra um cara que estaria morto se não fosse guardião. Então aquele cara já fica puto, consegue falar bem com a boca cheia de álcool. Aquele dia, como disse, se não fosse guardião estaria morto. O quê? Então os dois já começam a se encarar e uma aura muito forte sai deles. Essa energia intensa, guardião direito e esquerdo. Droga. Então ele diz, beleza, vou embora essa putinha. Olhe pra eles jogados no chão como uma energia dessa. As crianças de hoje não têm nenhuma coragem comparados a eles. Gosto muito daqueles. E o capítulo começa e eles estão lá onde rolou aquele teste. A cena muda para o prédio da enfermaria. E lá tá o doutor da academia, Baek Jong. Então alguém chega gritando, Dr. Baek, temos um paciente. E ele já sai todo animado. Paciente? Cadê? Como pode ser um paciente de verdade? Pensar que teria um no primeiro dia. Como esperava. Essa academia é a melhor. E alguém tá pensando. Ouvi que é o estudante de Baek Jong-il. E é meio louco pra praticar. Então ele já vai todo animado levando o Prota lá pra dentro. Ah, não é hora de ficar assim, hein? Convidando todos a entrar. Então ele se assusta vendo o Prota daquele jeito. O quão difícil deve ter sido o teste pra ele estar nessas condições. Então ele diz, ele foi esfaqueado no estômago? E o cara diz que não, é uma ferida interna. E ele fica assustado, isso foi uma ferida interna. Ele não tem nenhum Negong. Então o guardião esquerdo pediu pra ter cuidado. Já vi muitos casos nesses 10 anos de mentoria. Ainda assim, é a primeira vez que vejo tanto de sangue de uma ferida interna. Já deixamos ele aqui, estamos indo. E ele diz, ok. Então, um olha pro Prota e pensa, porque está enrolando? Estamos ocupados. E o cara diz, não é nada. Então ele pensa, estranhamente, ele parece melhor que antes. Será que é só impressão? Então, quando o doutor bota a mão no Prota, ele sente que tá tudo normal. E o Prota abre o olho de leve. Porra, esqueci completamente da enfermaria e curei quase tudo. Ainda dói muito, mas tenho que aguentar até o doutor terminar. E o doutor tá dizendo, o pulso está claramente irregular, então deve ter tomado bastante dano. Ainda assim é estranho. Mesmo que morda sua própria língua, não deve sangrar tanto assim. Acho que devo começar com acupuntura. Então ele já sente uma explosão acontecendo. Que susto. Guardião direto. Então aquele cachaceiro chega lá. Olha o cachaça aí, rapaziada. Então ele tá bêbado chegando lá. Por que tá aí? Perguntando pra ele. É o garoto que corre atrás de mentor como covarde e veio ser doutor na academia. Então ele pensa, arrogante como sempre. O que te traz aqui? Tenho certeza que já é o guardião. Não está machucado. Então ele fica muito puto exalando sua aura. Parece que não gosta da minha presença. E ele já fica todo assustado. Claro que não, por favor, descanse. Nunca vou entendê-lo, pensa ele. Então ele olha pro Prota. Olha isso. Não é um garoto interessante? E o Prota fica pensando, espera. Por que esse cara está aqui? Será que percebeu que fingiu uma ferida interna? Porra, que cheiro de álcool. Então ele já chega no Prota e fala, por que está fingindo que tá dormindo? Então ele já vai usar uma habilidade e levanta o Prota. E aquele doutor fica sem entender nada. Ele levantou alguém sem nem encostar o dedo. É realmente um guardião da academia. Ele me sentou usando Negong. Pensa o Prota. Não consigo mover meu corpo, já que não estou bem ainda. Se continuar fingindo, vou te bater na cara, diz o cachaça. E o Prota já abre o olho, porra, fui pego. Então ele pergunta, como sabia? E ele já começa a cair na gargalhada. Olha isso, que interessante. Como consegue ficar tão calmo na frente de um guardião? Qualquer guerreiro experiente sabe se está dormindo pelo jeito que respira, garoto. Ele ouviu a minha respiração, pergunta o Prota. A média para alguém
da sua idade é de 12 e 20 por minuto. Entretanto, sua respiração estava em cerca de 8 vezes por minuto, bem diferente. Então o Prota pensa, não preciso desse tipo de informação. E ele continua falando, não acho que as crianças de hoje tenham a coragem que você tem. Você é muito bom. E o Prota fica sem entender. Ele não veio aqui porque sabia que eu estava fingindo. Então ele só dá uma suspirada e fala: as crianças de hoje são chatas, sempre querem ir pelo caminho mais fácil quando tem um obstáculo difícil. Mas não aguentei com força de vontade. Digo que tem uma vontade que os outros não têm, apontando pro Prota. E o doutor fala: guardião, ele não está em boa condição, deveria esperar o tratamento primeiro. Então Cachaça fala: espera, um adulto está falando agora. E o Prota já começa a cuspir mais sangue e todo mundo fica sem entender nada. Ele não parece bem. Então Cachaça libera Negong na direção do Prota, deitando ele novamente. E fala: você é direto, quero levar você como meu aluno. Então o enfermeiro fica sem entender nada e o Prota também. Você tá doido? Ele dá um gole na cachaça e o Prota pergunta: o que disse? Como assim? Quero que seja meu aluno. Guardião direto: sabe quem eu sou? Tem alguém que não sabe? Pergunta o guardião. E o Prota diz: os 6 clãs não vão te odiar se fizer isso? Ah, é engraçado. O que eles podem fazer pra me impedir? Já vou ter que competir com os outros, com ou sem você. É uma boa oportunidade, ainda assim. E se for uma armadilha? O enfermeiro tá sem entender nada. Então, esse é o 7º príncipe. Sabiam que ia fazer pegadinhas dessa vez, mas fazer ele perder tanto sangue, isso é demais. Não sei o que dizer, já que é repentino. Já tenho professores na academia, diz o Prota, e ele já fica muito puto. Porra, você fala como se eu estivesse te implorando pra ser meu aluno. Então ele dá um gole enquanto pensa. Essa criança tem muitas dúvidas. É o que espera pelo estilo de vida dele. Então ele fala: beleza, se não está convencido, vou te oferecer algo que não pode recusar. Então ele pega uma carta e bota do lado do Prota e ele fica sem entender nada. O que é isso? Então ele fala: é o que precisa para sobreviver aqui. Ficou preso na enfermaria assim que chegou. Não está preocupado em ficar para trás, ainda que tenha passado apenas com força de vontade. Acha que vai conseguir passar no segundo teste de Negong? Então o Prota diz: bem, e ele continua falando: qualquer um que queira se tornar um guerreiro precisa estar em um passo à frente dos outros. Planeja ficar na enfermaria por 2 semanas e voltar logo no começo. Enquanto está aqui, os outros com certeza vão evoluir. E o Prota pensa: é verdade, mas tenho que ficar aqui um pouco para evitar suspeitas. Então ele dá um sorriso. Sabe por que o idiota de cabelo vermelho te mandou pra cá? Perguntou ele pro Prota. Então ele fica se perguntando: cabelo vermelho, guardião esquerdo? Então ele fala: não foi por conta da ferida interna? Claro, se ficar machucado, deve ser mandado pra enfermaria. Então ele olha sério pro Prota e fala: mas não é estranho? Tem muitas outras crianças que ficaram machucadas. Mas por que ele não mandou os outros pra cá? E a sala tá completamente vazia. A maioria consegue lidar com isso usando meditação. Claro, seria mais rápido ser tratado por um doutor ou remédio. Então quer dizer que, sim, os outros conseguem se curar sozinhos. Não tem motivos para trazê-los pra cá. Então por isso estou aqui sozinho, porque não posso me curar sozinho. Então Prota fica em silêncio. Esse garoto, estamos quase lá. Será que fala agora? Então ele já bota a mão ali e fala: alguém que não sabe nem meditar para curar, acha que alguém assim cura um ferimento interno em tão pouco tempo? É possível, já que tem a Nano, pensa o Prota. O resto é como ele disse. Como esperava, se quero ir para o próximo estágio, devo aprender Negong. Então o Prota se lembra de algo e fala: ouvi que se passasse no primeiro estágio ganharia a bola medicinal e acesso ao primeiro andar da biblioteca. E o cara fica já assustado, começando a rir. Parece que ele esqueceu de mencionar algo importante. Esqueceu algo importante? Você não pode entrar e sair de lá o quanto quiser. Só pode entrar uma vez depois de passar no teste. O Prota já se pergunta assustado: o quê? Achou que estava livre para explorar todos os livros importantes daqui? Esse lugar tem uma segurança alta. O Prota fica em silêncio. E também só pode ficar no primeiro andar por 2 horas. Também há um limite e depois de escalar uma montanha encontrar outra. Que droga. Consegue mais tempo conforme vai passando. E também não pode escrever nenhum conteúdo. Deve memorizar tudo antes de ir embora. Memorizar 2 livros é considerado bastante. Isso não me dá uma vantagem absurda? Com a habilidade de escanear da nanomáquina, em 2 horas posso provavelmente escanear não 1 ou 2, mas centenas de livros. Então o Cachaça tá olhando pro Prota rindo. Então para você que não tem Negong, 4 anos nesta dura academia demoníaca realmente testará seus limites. Ele está dizendo que sou diferente dos outros. Digo, a maioria deles foi treinado nas artes marciais de seu clã. Não tenho nem artes marciais e nem Negong. Para sobreviver à ameaça dos 6 clãs, tenho mesmo que ser seu aluno. Então ele olha o papel e fala: o papel perto da minha cabeça é a respiração de Negong. Ah, então não é tão burro. Está certo. É isso mesmo. Se quiser ser meu aluno, vou te ensinar. Não sei se ele realmente quer ser meu mentor, mas tem ao menos uma pessoa ao meu lado. O que não pude aprender graças ao voto dos 6 clãs é a minha chance de aprender agora. Então ele se pergunta: e aí? Então o Prota na hora já se ajoelha perante ele e fala: eu o aceito como meu mentor. Por favor,
me aceite como seu aluno. Ele dá um sorrisinho de lado e fala: o aluno deve se curvar 2 vezes. Levante. Então, ele já levanta o Prota com o Negong e fala: o sangue de Xion não se curva pra ninguém além deles mesmos, aluno. Então, basicamente, ele aceitou o Prota como aluno. E ele diz: então vai descansar hoje. Mas até que eu retorne, quero que memorize e aprenda todos os pontos de respiração de Negong. Estou indo agora. Cuide bem do meu aluno, dando um tapinha naquele enfermeiro. Ele saiu com um sorriso no rosto, mas seu bafo de cachaça é como sempre. Você está bem? Pergunta pro Prota e ele diz sim. Ele é bem impossível. Deve gostar muito de você. Esse bebum, não. Parabéns por se tornar seu aluno. Obrigado, diz o Prota. E ele fala: cara, por causa da sua ferida vai ser mais difícil pra você. E lidar com isso, seu pulso está uma bagunça também. Vou voltar com algumas ferramentas de acupuntura, então espere. O Prota diz ok. Com a Nana e Guardião, consegui tantas oportunidades. Mãe, guarda Jang, em meio aos inimigos aqui da academia, tem alguém do meu lado dessa vez. Então a cena muda pro campo de prática da academia demoníaca e todos estão lá meditando. O guardião esquerdo vem reportar os resultados do primeiro teste, incluído o cadete 7 que foi levado à enfermaria. Todos que passaram somam 415. E esse é um artista marcial sênior da academia demoníaca, Rodin Chang. Então o guardião fala: são 200 a menos comparado ao primeiro teste feito há 10 anos. Como esperado, as ondas de energia de anciã foram demais. Aqueles que falharam devem achar injusto. Não, reprove. Porque eu fui reprovado. Não reprove, porque eu fui reprovado por sair bolhas da boca. Não é justo. Não entendeu? Acham que consegue passar a vida com serviços pesados? Como vou conseguir viver assim? Parece que não aceita os resultados, sim. Então não tem escolha. Forcem a saída deles da academia. Então eles na hora começam a expulsar todo mundo usando força bruta, literalmente dando porrada em um monte de adolescentes. Os que estão assistindo têm ótimas habilidades. Aqueles expulsos não vão ganhar, já que são teimosos, não vão aprender nada com isso. Se fosse eu, diria que é injusto também. Foi por causa do 7º cadete que o primeiro teste foi tão difícil. Primeiro, eles não têm sorte nem habilidade, mas também é seu destino. Dentre os que passaram, existem muitas crianças excepcionais. Acha isso também. A maioria que se feriram estão meditando. Os candidatos dos 6 clãs, 8 dos maiores clãs conseguiram facilmente. Bem, estão em um nível diferente dos outros. Para não tomar dano com a habilidade da anciã, precisa de algumas centenas de anos para juntar Negong. Estão acima do nível dos outros candidatos. Então aparece novamente o número 1, clã sombrio Xiao Yong. Então aparece também o número 5, clã da espada, o Xiao Yuchan. Esses dois conseguiram sem se mover. Dizem que a batalha será entre o clã sombrio e o clã da espada. Como bem sei, vai ser interessante. E o capítulo começa e aquele cara tá parabenizando todo mundo. Parabenizo por passar no primeiro teste. Vocês receberão uma medalha de bronze que representa o ranking mais baixo da academia. Nos próximos 4 anos serão treinados como cadetes. Aqui não são permitidas as respostas sim e não. Mado é a única resposta. Fora isso, vamos entender que querem que a ordem seja repetida. Entenderam? Então todo mundo dizem Mado. Então vamos começar a organizar os grupos. Agora que terminei o preparo, vamos começar o tratamento, diz aquele enfermeiro pro Prota. E ele diz: doutor? Então ele diz Baek Jongmyang. E o Prota fica sem entender nada. Além de me chamar de doutor, deve incluir meu último nome. Então, doutor Baek, minha condição é tão ruim assim. Desculpa por dizer isso, é um cadete da academia, mas precisa de 11 a 15 dias para participar dos testes. E o Prota fica gritando sem entender nada. O que eu faço? Se a Nana começar a curar, então o tratamento vai terminar instantaneamente. Mas se me curar muito rápido, vai ser suspeito. Se usar o tratamento normal, vou ficar para trás no treinamento. Não sei nada do primeiro teste desde que vim pra cá. Então o doutor com os olhos brilhando diz: não fique triste. Se fosse tratado por um médico comum, levaria meses. Vai ser muito mais rápido, já que sou aluno do Baek Jongil, mas ainda vai consumir muito tempo de treinamento, diz o Prota desanimado. Então ele fala: pode não te ajudar muito. Vou fingir que não sei o que está aprendendo com o guardião. Obrigado. Vou te recompensar no futuro. Tudo bem, não espero muito de qualquer forma. Agora, já que vamos fazer a acupuntura, tem que tirar as roupas, já tirando todas as roupas do Prota. Essa criança e o Prota tá trincadaço, rapaziada. Você tá maluco? Olha o shape do Prota, tá maluco. Sei que não aprendeu artes marciais, mas o corpo é melhor do que pensava. Acho que não conseguiu com o Negong. Ele aprendeu Weiyong, o primeiro, é no centro do peito, já começando a fazer aquela agulha de acupuntura, sentindo uma tentativa de dano com uma agulha de metal, ativando o modo de autodefesa. Então, a Nano tá lá defendendo daquelas agulhas e o Prota grita: não, para com isso, Nano, o doutor está fazendo tratamento. Não sabe a diferença entre ataque e tratamento? Então,
A Nano na hora desativa o modo de autodefesa, como ordenado pelo usuário. Então a Nano já fala na cabeça dele: se não avisar antes sobre o tratamento, considerarei qualquer dano ao seu corpo como ataque. Certo, de agora em diante não faça nada sem minha permissão. E a Nano diz que tá entendido. E aquele cara fica... E o Prota tá sem entender aquilo. Meu estômago tá doendo menos. Esperando a informação contida no sistema de acupuntura. Os lugares das agulhas são abaixo do peito, debaixo do seu coração e bem em seu braço. E lá tá aparecendo todos os pontos do Prota de Ki, saúde e tudo mais. 6 deles ajudam na recuperação do estômago. A Nano conseguiria entender mesmo sem essa informação. E aquele cara tá sem entender nada. Eu não cochilo enquanto o tratamento faz efeito, certo? Foi o que disse. Mas não consegui com a Nano explicando. E ela tá lá explicando pro Prota. E ele já se assusta. Nano, se me curar, esse tratamento vai ser mais rápido, né? Mas se me curar muito, vai ser suspeito. Pode me curar e fazer parecer que ainda tô machucado? Depois do fim do tratamento com a autocura, é possível alterar seu pulso randomicamente para parecer um dano vital. Perguntei por curiosidade, mas tô feliz que é possível. Se puder enganá-lo por 2 semanas, pode ser minha chance de aprender Negong com o Guardião. Certo. Então me cura e engana ele quando vier checar. Entendido, mestre. Iniciando a autocura como ordenado pelo usuário. Então a cena muda pra eles lá no teste. Tá dizendo que metade dos cadetes serão expulsos. Porra, nenhum dos tops estão no nosso grupo. Os 6 clãs provavelmente possuem vantagem. E o Guardião tá lá rindo e gritando. Primeiro e último teste que requer trabalho em equipe. Se quiserem competir entre vocês, apenas falem junto. Ele é muito bom de desmoralizar. Isso é tudo por hoje. Retornem aos dormitórios e descansem. Começando amanhã, serão treinados pela equipe à frente de vocês. E lá tá todos os guardas. Eles ensinarão táticas e técnicas gentilmente. Gentilmente? Pensa aquele cara. Não foram os que bateram nos cadetes? Vocês estão dispensados. E todos eles são dispensados. E o instrutor do grupo 8, em Pyong. Então ele grita: cadete 3, por que ainda está aqui? Tem uma pergunta, instrutor. O candidato do clã da primavera, Shan Muncão, sabe que não posso responder nada relacionado ao treinamento, né? Ele diz: sim, sei. Certo, qual é a sua pergunta? Sei que serei o líder do grupo 8. Essa decisão sai amanhã. Mas os 6 clãs, como sempre, sabem as regras. O cadete 7, que foi colocado no grupo, está na enfermaria. Ele pergunta: e? Como uma pessoa faltando... Não quero que o grupo fale. E o cara continua: tá, e daí? Já que não veio a cerimônia, não saberá nada. Por isso, quero que saiba o que foi dito hoje. E aquele cara já se assusta. Seu bastardo de merda. Está no meu grupo. Sua sorte acaba aqui. Vou acabar contigo na enfermaria. Então aquele guarda já bota a mão nele. Boa ideia. Parece que entendeu o básico. Então parabenizo. Aceito seu conselho como instrutor do grupo. Vou dar informação pra ele. E aquele cara já fica sem entender nada. O quê? E ele vai lá na hora: você não tem que fazer isso. Posso ir sozinho. Então... aquele guarda já olha pra ele com uma intenção assassina avassaladora. Esse prédio está fora dos limites do cadete, salvo em circunstâncias especiais. Então aquele moleque já fica todo puto. Não acho que vou conseguir chegar lá. Porra, porque tá tudo dando errado. Sou o candidato do clã da primavera, mas nem posso usar isso aqui. Não tem jeito. Entendo, então peço um favor com o instrutor. Certo, agora vá para o dormitório. Instrutor, tem algo mais que queira dizer? Pode ao menos me dizer quando ele vai se juntar a nós. Sem problema, já que está tarde, te digo amanhã. Oh, sim, obrigado. Agora que chegou a isso, vou ter que esperar ele ir pro dormitório. Melhora logo, bastardo filho da puta. Vou te fazer sentir tanta dor que vai desejar ter morrido hoje. Então o capítulo começa e eles estão na academia demoníaca, no prédio principal. Então aquele guarda tá lá assustado, 14 dias, e o doutor diz: sim, o dano foi tão severo que deve ficar em repouso por pelo menos 14 dias. Se ficar aqui tanto tempo, vai ser difícil pra ele subir de nível. Não tem nada que possa fazer pra acelerar a recuperação? Acho que não. Se ao menos ele tivesse Negong, mas o cadete 7 não tem nenhum. Na nossa situação, a única opção é esperar o tempo de recuperação. O segundo teste é em 3 semanas. Não acredito que ele vai ficar inativo por 2 semanas. Não quero que meu grupo seja eliminado por causa de um único cara. Posso falar com ele? Temos muito a conversar. E o doutor já coça o queixo e diz: ele tá dormindo, então acho que não. Devo acordá-lo? Não. Eu volto amanhã. Ele vai estar aqui amanhã mesmo, enquanto dá tchau pro Prota. Que droga. Passou mal no primeiro teste. Deve ser o fim da sua sorte. Então a cena muda pra fora da academia e um vulto tá aparecendo lá, que parece um cara bem forte. E aparentemente ele tá tentando invadir o quarto do Prota. E rapaziada, o vulto nada mais era do que o cachaceiro chegando lá. Meu aluno, seu mentor chegou. Professor? Caralho, que bafo de cachaça do caralho, diz o Prota. Então ele já abre sua cachaça e fala: não vai me cumprimentar? Seu aluno sauda. Bom dia, diz o Prota. Ótimo. Terminou o dever de casa ontem. E talvez esteja falando sobre a respiração Negong. Sim, disse pra memorizar antes de eu voltar. Vim pra enfermaria ontem. Acho que ele é meio impaciente. Ainda bem que fui tratado pela Nana. Claro, como ordenado. Ele fez isso enquanto estava doente. Só falei isso pra provocá-lo. Isso mesmo.
Não fez mais que a sua obrigação. Agradeço pelo elogio. Mas, professor, não acha que veio cedo? Por quê? Está cansado? Não é isso. Que bom, então. Agora vou te dizer porque precisa saber disso. Só posso te ensinar por 2 semanas. Do que? Posso vir te ver enquanto está na enfermaria. Mas assim que sair, não vou poder contatá-lo. Não pensei tão à frente. Ficou hospitalizado assim que chegou. Como saberia? Tenho que trabalhar como professor durante o dia. Só vou poder vir nesse horário ou vai ser suspeito. Na academia é proibido receber treinamento de pessoas de fora. Se for pego, vai ser um problemão. Achei que era teimoso, mas na verdade eu achei atencioso. Agradeço por sua consideração, certo? Já que não temos muito tempo, vamos começar. O que? Agora? Se pergunta o Prota, e ele já olha pro Prota muito puto. Não ouviu o que eu disse? Não temos muito tempo. Vire e senta no chão. E o Prota já diz, entendido, enquanto cai no chão sentado. Queria que ele explicasse o que tá fazendo. Que bom que conseguiu memorizar a respiração. E já vai tocando nas costas do Prota. E o Prota se pergunta, o que vai fazer? Já que não temos tempo, vou meter o fluxo em você. Meter? Como assim? Lá ele, rapaziada. Meu professor, não. É um jeito sofisticado que seu tataravô criou. Não precisa se esforçar. Vou fazer todo o trabalho sozinho. Hã? Professor trava o maxilar. Se gritar, os guardas vão vir e foder com tudo. Então ele já encosta no Prota e começa a dar muito choque no Prota. E ele fica sentindo muita dor. Cala a boca, não avisa. Uma energia intangível foi inserida no sangue do usuário, começando a análise baseada nos dados inseridos. A energia encontrada é conhecida como Ki ou Chakra, procedendo com análises e efeito no corpo do usuário. Sei que o negócio dele tá forçando minhas veias a abrir, mas é demais. Essa criança, ele realmente não aprendeu nada. Não acredito que não tem bloqueios ou obstáculos em sua circulação. Seus músculos fazem parecer que andou treinando. Até onde sei, acho que não treinou nenhuma arte marcial. Será que veio do Lorde? Então, ele já viu o Lorde e a mulher do Lorde lá, que parece a mãe do Prota. De suas 7 esposas, acho que ele só se importou com a Lady Wa. Então, talvez ele cuidou secretamente do seu filho. De qualquer forma, deu certo. Com ele assim, deve levar uma semana pra criar uma boa quantidade de Negong. Ao mesmo tempo, nos dormitórios, alguém tá enfiando a porrada em outro cara. Que porra é essa? Príncipe? Ai meu Deus. Segura, príncipe. Babaca. Quem você pensa que é? Acha que vai estar salvo depois de ter atacado o Chong Tsung do clã do veneno? Não importa quem somos. A academia é baseada em força. Agora que ganhei, estou encarregado do grupo 12. Cadete, líder 18. Baekji. O capítulo começa e aquele cachaceiro tá lá concentrando energia. Então ele abre seus olhos e vê o Prota lá todo cansado. E ele pergunta, memorizou o fluxo? E o Prota ainda cansado diz, lembro claramente. E ele sorrindo fala, deve ter sido bem doloroso essa primeira vez, mas é o melhor método para ensinar pessoas como você, que não possui Negong. Então ele diz, seu objetivo é 7 dias, tem que conseguir Negong suficiente até lá, entendeu? E o Prota tá pensando, vendo o quão cansado ele tá, deve ter usado bastante Negong também, devo ao menos aguentar o máximo que puder. Então o Prota se curva e diz, vou conseguir, contanto que continue cuidando de mim. E então ele responde, falou bonito, garoto. É o fim do treinamento de hoje. Não esqueça da respiração e do fluxo. Tem que ter certeza que sabe. Vou sair agora, se cuide. Então, o Prota pede obrigado a ele enquanto pensa. Certamente, vou conseguir em uma semana. Então a cena muda pra academia demoníaca, no centro de treinamento. Então, aquele cara tá lá pensando, como esperado, essas crianças foram escolhidas como líder de grupo. Também tem bastante gente que apanhou na noite passada. O motivo pelo qual os instrutores não estavam nos dormitórios ontem à noite foi para os estudantes lutarem entre si e estabelecer o ranking sozinho. Então, ele se surpreende com algo. O grupo 12 deveria ter como líder o rapaz do clã do veneno. O cadete 18 é o líder? Olhando para eles, vejo que tiveram uma luta brutal. Se atrever a atacar um príncipe, ele não é só habilidoso, como tem coragem. Então, aquele auxiliar fala pra ele, vamos começar o treinamento. Ele diz, certo, atenção a todos, atenção. Por uma semana, começando hoje, toda manhã no auditório à sua direita vão aprender táticas e estratégicas básicas. Então, à tarde depois do almoço vão treinar aqui. Entenderam? E todos respondem que sim. Vamos para o auditório, grupo 1, avancem. Eles começam a avançar enquanto aquele príncipe tá lá puto. E ele tá pensando, filho da puta. E o outro já pensa, como caiu assim no ranking? Shao Mukyun, como esperado do clã do veneno. Não são nada sem ele, né? Você tá aí, abaixo dos pequenos clãs. E ele já fica puto. Ora, seu, esse cuzão, acho que é Baekji do clã alto.
Como se atreve a me insultar? Se divirta com o jogo do líder sozinho. Vão fazer com que você se arrependa de estar no meu grupo. Então, a cena muda pro dormitório da academia. E aquele cara tá falando, o Cadete 3, e chamou o instrutor. Sua performance durante o teste foi bem satisfatória e ele agradece dizendo que ficou lisonjeado. A propósito, sobre o Cadete 7, ele vai ficar na enfermaria por 2 semanas e ele já fica meio bolado. 2 semanas? Sim, foi o que o doutor disse. Mesmo que ele memorize a teoria, falta de prática vai ser um problema. Imagina se alguém sem Negong vai conseguir se recuperar. De qualquer forma, vou voltar lá amanhã. Agora, você tá de folga. Faça o seu melhor, seja treinando ou só revisando. E ele concorda, enquanto fica muito puto. Então, depois que ele sai, ele já quebra a porta. Xion Mukeon fica quieto. Vai ser pior se acabar provocando ele. E ele fica muito puto. Porra, ele vai ficar lá por 2 semanas. Então, o membro leal, o Cadete 80, Jarion, diz: se o doutor disse isso, não deve ser mentira. E ele olha pra trás puto. Não deve ser mentira. É óbvio que ele tá fingindo. Esse bastardo de sangue sujo. Só de pensar nele deitado confortável me faz ranger os dentes. Calma, príncipe, o outro diz. Ao invés de ficar bravo, por que não faz isso enquanto cochicha algo no ouvido dele e ele já fica muito sorridente? Então, 4 dias depois e aquele enfermeiro tá lá bocejando. Já fazem 5 dias e não tenho nenhum paciente. Vou morrer de tédio. Cheon-won, certamente ele não vai ser meu último paciente. Mas aí, uma explosão já acontece e ele fica extremamente assustado. O que houve? Então, o instrutor traz alguém. Meu cadete se machucou durante o treino com espadas. Não tirei a espada para não piorar e eu trouxe aqui. Coloca ele naquela cama, por favor. Finalmente chegou um paciente, ele tá todo animadinho. Então, ele costura as costas do cara e diz: pensar que o tratamento está quase acabando, como esperado de um dos melhores estudantes. Foi porque não tirou a espada? Esse cara, qual a condição dele? Bem, não machucou nenhum ponto vital. Ele é sortudo. Ah, que alívio. Parece que se preocupou à toa, mas sei que se preocupa com os seus alunos. Até o fim do segundo teste são minha responsabilidade, mas 2 já estão na enfermaria. Eu dei alguns pontos, mas parece ser profundo, então vai precisar ficar aqui. Ficar aqui, não tanto quanto o Cadete 7, só 3 dias são suficientes. Puta merda. Por hora, vou voltar ao treinamento. Por favor, cuide do Cadete 23. Porra, não acredito que isso aconteceu logo quando começaram a treinar com espadas de verdade. Vai ser difícil evitar ficar escrevendo desculpas. Então, a cena muda pra noite e o Prota tá lá deitado dormindo e aquele cara se levanta e passa em frente a uma vela e vai pegar uma faquinha, um bisturi, pelo que parece. Será que começa tendo certeza de que não pode andar? Então, ele já abre e vai em direção ao Prota com uma lâmina no pé dele. Só faço isso pra sobreviver. E parece que esse cara tá com medo, não entendi muito bem. E ele pede desculpa e fala: não me culpe. E quando ele vai cortar o Prota, ele toma ali um chocaço da nanomáquina e ele cai todo fudido. E o Prota já acorda. E o que é isso aqui? O cara ficou careca, rapaziada. E o Prota diz: claro, como eu imaginei. E o capítulo começa e os dois estão na enfermaria e aquele cara tá gemendo de dor. Desmaiei. Mas por quê? E quando ele se dá conta, ele tá todo amarrado entre os pés e seus braços. Que? Quem fez isso? Então, o Prota abre a cortina. Eu fiz, carequinha. E rapaziada, o cara ficou calvo, você tá maluco? Entrou pra tropa do calvo muito novo, tá doido? Então, ele só olha pro Prota e fala: como? Como você? O que quis dizer? Enquanto estava desmaiado, eu te amarrei e coloquei na cama, carequinha. Porra, como eu desmaiei. Mas, antes disso, ele não deveria estar ferido. Parece super bem. Mas por que ele fica me chamando de carequinha? Então o Prota bota o espelho pra ele e ele grita: ai meu Deus, eu tô careca! Não sinto a suave textura do meu cabelo. Não pode ser, não, como pode? Fiquei careca. E rapaziada, o Prota já dá um tapaço na cara dele. Cala a boca, seu idiota. Hã? Desmaiou de novo? E ele cai lá todo desnorteado. Se acalmou e ele já fica meio puto, babando e mordendo aquela mordaça. Tá tentando dizer o que com o pano na boca? Esse cuzão. Pensei ser ingênuo quando vi na cerimônia, mas não acredito que ele é o tipo. Quem é ele? Ei, como acha que sobrevivi por tanto tempo? Isso... Tentativas de assassinato de vez em quando, idiotas como você tentam me envenenar. Quantas vezes acha que aconteceu? E o Prota já bota aquela faquinha no pescoço dele. Sei que foi uma atitude tola da sua parte, mas sabe quanto dói ser esfaqueado? Você pode até morrer, sabe? Agora fala, quem te mandou aqui?
Então ele já fica todo assustado e o Prota tira aquela mordaça da boca dele. Fala, quem te mandou? Então ele já diz o que tá dizendo e o Prota se pergunta o quê? Não sei do que tá falando. Se me esfaquear aqui, não acha que a culpa vai ser sua? Não sabe? As regras acerca do treinamento e dos duelos da academia, alunos não podem machucar outros fora dessas situações. Como esperava, você não vai dizer facilmente. Claro, mesmo que me torture, não vou dizer. Ah, é o que ele acha que pode fazer. Achou que eu não era durão, né? Então o Prota diz, certo. Então só temos que ver se você abre a boca ou não. Então ele se assusta, o quê? E o Prota já bota aquela mordaça na boca dele de novo e sai dali e ele fica sem entender nada. Não tinha muitas coisas onde eu vivia. Mas tem tantas coisas aqui, essas agulhas, o que ele vai fazer com elas? E o Prota dá um sorriso maligno e ele já começa a ficar todo assustado. O Prota pega a mão dele e pergunta, tá com medo? Começou a fechar o punho. Esse cara, como alguém sem nenhum treinamento, pode ser tão forte? Porque ele tá tentando abrir minha mão. Quem vai fazer? Então o Prota, segurando aquela agulha, diz, vai doer um pouco. E rapaziada, meu Deus, que cena agonizante. Você tá doido? Ele mete a agulha no dedo daquele cara, entre a unha e o dedo. Imagina a dor. Você tá doido. E o cara já começa a chorar, agonizando de dor. Não exagera, não exagera. Por favor, para, pensando ele. Disse que não falaria, mesmo com tortura. Então, pense nisso como vingança. E ele tá gemendo de dor lá e cai todo desnorteado no chão com os dedos sangrando pra caramba. E o Prata pergunta, doeu muito? Você desmaiou? 2 vezes. Será que fazemos na outra mão? E ele já fica todo assustado, balançando que não. Então, o Prata pergunta, tá a fim de falar agora? Deveria ter feito quando eu pedi. E ele já começa a arfar. Esse cara é maluco, teria morrido ou ficado maluco se ficasse mais tempo. Acho que vou contar logo. Então o Prata pergunta, foi o Cheon Mugyeon, né? Então ele já se assusta. Como você sabe? E o Prata diz, tá curioso? Ele responde que tá sim. Graças à sua consideração, nosso instrutor vem todo dia me ensinar. Sei detalhadamente em que grupo estou e quem está nele. Já tinha adivinhado, mas queria ouvir da sua boca. Cadete 23. Ryo Bong. Então, ele fica extremamente assustado. Quem disse que ele é um peso morto? Não, ele é um monstro. Esconde a sua força e age como se não tivesse. Não posso nem imaginar como será ao ficar mais forte. Bem, consegui boas informações graças a você. Mas preciso dormir, então acabamos por aqui. Então ele já fica todo animado. Sério? O que houve antes? Não vou contar a ninguém, por favor, juro, não tenha raiva de mim, diz aquele careca pro Prota. Então ele bate a cabeça no chão e o Prota só levanta o dedo e dá-lhe uma dedada na cabeça dele e ele desmaia na hora. Jeon Ryu. E ele já cai todo atônico. Pensei que ele não tinha Negong. Então enquanto ele cai, ele vê a visão do Prota. Esse cuzão tá enganando todo mundo. E o capítulo começa e o cachaceiro tá andando na cidade enquanto pensa. Não achei que fosse aprender tão rápido, todo feliz. E no dia anterior, ele tava imbuindo Negong dentro do Prota. E ele já fica todo assustado. Como pode ser? Essa criança em apenas 5 dias conseguiu Negong. Normalmente, levaria pelo menos de 2 a 3 semanas. Talvez até um mês. Ele superou minhas expectativas. É realmente talentoso. Originalmente, estava planejando te ajudar a conseguir Negong em 2 semanas, então te ensinar a técnicas básicas e métodos de respiração. Vou ter que mudar meu planejamento. Então, a cena muda pro professor lá dentro e o Prota se curvando. Seu aluno Cheyowon lhe deseja um ótimo dia. Sim, aluno. Onde colocou? E ele diz, debaixo da cama. Trago para mim. Sim, senhor. Então o Prota traz a esfera do dragão negro, feito pela academia com ervas medicinais. Costuma ser entregue aos alunos que passam no primeiro teste. Se absorvido corretamente, permite que o usuário adquira o equivalente a 20 anos de experiência em Negong. Depois de consumido, o efeito tende a ser menor em doses futuras. Então, eles começam a sentir um cheiro ruim pra caralho. E aquele cara pensa, se ele usar, pode conseguir 20 anos de Negong. Então, deve ser capaz de se cuidar. Mas aí, ele percebe alguma coisa ali. Aluno, quem é esse? E o Prota diz, enquanto o Abe mostra ele todo amordaçado lá, todo escaralhado, e o Cachaça pergunta, o ponto de sangue que o fez ficar inconsciente? Ele veio atrás de mim quando o Dr. Baek saiu.
te atacou, se surpreende ele. Ouvi que desde ontem, o 5º dia, desde que entramos na academia, o treinamento era feito com espadas de verdade. Acho que se esfaqueou de propósito para chegar perto de mim. Então, ele já fica muito puto. Como ele se atreve a fazer isso na enfermaria da academia? Ele não sabe que será expulso se for descoberto? Então, ele diz, parece que tem coragem. Ou pode significar que alguém o mandou. Pela sua reação, acho que sabe quem foi. Quem foi? Então ele diz, o cuzão do clã real, de que está no mesmo grupo que eu. Hã? Clã real? Nunca vi ninguém bom de verdade naquele clã. É uma família problemática com membros problemáticos, mas acho que ele não pode dizer nada contra eles. Parece que tem uma vida bem difícil. Tudo bem, estou acostumado. É porque ele falou daquele jeito. Isso é meio triste, diz o cachaceiro. Então, ele já dá-lhe um tapão na cara dele e o próximo pergunta, hã? Estourou seu ponto de sangue com menos de 1 ano de Negong. Vai sair depois de algumas horas. Levaria pelo menos 10 anos para fazer direito, entendeu? Responda. Então Prota diz, eu vou levar isso em consideração. Então Prota pega aquela pílula fedorenta e diz, agora pode consumir à espera. E ele pergunta, devo engolir? E o cara diz, não. Mastigar? Então engolir. Faz a absorção mais efetiva. Então, o Prota já fica todo assustado. Meu Deus, que negócio nojento. Ele bota na boca e pensa, esse cheiro horroroso, já sei que vai ser foda. Então, quando ele morde, ele começa a aspirar aquele odor fedorento. É tão ruim e cheira tão mal. O gosto agridoce fica paralisando minha língua e me faz querer vomitar. Então, ele força para engolir aquilo. E o professor diz, se engoliu, comece a usar as técnicas de respiração. Ele disse, senhor, agora vou ensinar a absorver bem. E então ele bota as 2 mãos nas costas do Prota e diz, vou começar. E o Prota diz, sim, por favor, me ensine. Então o Prota começa a imbuir todo o Negong naquela pílula e fica cada vez mais forte. Então o Cachaça percebe algo. E a nanomáquina diz, uma substância que se transforma em atividade energética foi introduzida em seu organismo. Está reproduzindo e reagindo à energia que flui em seu corpo. Aceita essa absorção para promover o ciclo mais rápido? Então o Prota pensa, não sei o que está dizendo, mas acho que quer ajudar na absorção. Aceito. Então a nanomáquina diz, estimulando o metabolismo do corpo. Então ele começa a explodir de Negong e o cachaceiro já fica surpreso. Como pode ser? Ele nasceu com o corpo de um deus da guerra. É quase como se estivesse absorvendo o remédio e amplificando. Ele deveria absorver no máximo 80%. Isso, eu estava nervoso sem motivo. Então, o dia começa a amanhecer e o Prota percebe que ele tá cheio de Negong no corpo dele e fica olhando. Como é a sensação do Negong? Pergunta o Cachaça. Você fez bem. Fiquei bem suado dessa vez também. Foi capaz de adquirir 1.5 a mais de Negong. Então, o Prota se assusta. O quê? 30 anos? É uma estimativa bruta. Os outros alunos vão absorver sozinho, então não devem conseguir absorver nem metade. Então o Prota já fica todo grato. É por sua causa, professor. Não seria capaz sem a sua ajuda. Então, o cachaceiro tá rindo. Você só é muito sortudo. Então minha sorte deve ser você, Nano. Obrigado. Então a Nanomachine responde. Sou programado para te ajudar, mestre. Já é tão tarde. Tenho que voltar. Então o Prota grita, professor, e ele pergunta o que foi. Começando amanhã, pode me ensinar a formação da habilidade da espada? Então o Cachaça dá um sorriso, dá um soquinho no peito dele e sorrindo e diz, claro que sim. Não terá muito tempo, então se prepare. Então a cena muda novamente para a academia e os caras estão lá. Ah, é uma manhã maravilhosa. Parece que está de bom humor. Tudo graças a você, Ja-hyun. Obrigado, príncipe. A essa hora, aquele bastardo, ele deve estar com sérios problemas, já que suas pernas devem estar quebradas, hein? Então ele pensa, eu queria tanto que ele caísse no chão e rastejasse como um inseto, me deixa ansioso. E o capítulo começa, e aquele enfermeiro tá caindo na gargalhada com alguma coisa, e quando ele olha, ele tá rindo do careca. Como que seu cabelo sumiu da noite por dia? E ele tá muito puto, porra, nem posso começar a gritar com ele por causa do cara do lado. Então ele começa a rir, tampa ele fala, desculpa, ri muito, vou te cobrir, é tarde demais. Então ele olha pro Prota todo descansado lá, alguma coisa deve ter acontecido ontem à noite. Foda-se, nem vou pensar nisso. Disseram que o doutor deve focar apenas no tratamento, sem questionar. Então a cena muda para 2 dias depois, casa Amador, alojamento do clã. Então, aquele cara tá muito puto. Interessante, ele não deveria ter sido expulso do grupo. Ia cortar seus tendões, mas talvez suas feridas sejam bem graves. O doutor ficou com ele a noite toda, nunca saiu. Que?
O doutor nem dormiu, tá inventando desculpas e ele fica cheio de medo. Príncipe, ataquei à noite como pediu, mas o doutor também acordou. O quão bom um ouvido de um doutor pode ser, já dando uma porrada no careca. Seu lixo, não consegue fazer algo simples? Espera um pouco, príncipe. Aquele outro cara diz. O quê? Por quê? Ao menos sabe o nome do doutor na clínica? Baek Jeonmyong. Foi o que eu vi. Baek Jeonmyong, hein? Significa algo pra você? Ele diz, provavelmente é o discípulo do Dr. Baek Jeongwon. Baek Jeongwon não é aquele que é parte do clã do veneno, mas trabalha com remédios ao invés de veneno? Ele se tornou o doutor pessoal do Lorde. Ouvi que mesmo sendo médico está no rank 30 da academia. Não é certeza, mas se ele é discípulo desse cara, as artes marciais dele podem ser excepcionais. Porra, então mandar esse cuzão é perda de tempo. Já começando a dar mais bicuda nele e ele tá sangrando pra caralho. Filha da puta arrombado, nem sonhe em receber ajuda pro seu clã. O que? O que ele disse? Então ele tá se lembrando daquele príncipe falando com ele. Ei, é Hao Bong, né? Faria algo por mim? Falhar? Não se preocupe, deve saber que sou do clã da Primavera. Se for expulso por algum motivo, com certeza vou ajudar seu clã. Então, ele já tomou outra porrada e pensa, se mantivesse sua promessa, teria te contado a verdade. Sim, continue me batendo. Vamos ver se continua assim quando aquele garoto chegar. Mas você, por que tá usando uma bandana? Já arranca aquela bandana e consegue ver... e consegue ver o seu rosto na careca dele. Está dizendo todo tipo de coisa. Pensou que eu perdoaria se cortasse o cabelo e começa a bater mais nele. Porra, pensamos que tudo estava tranquilo por um tempo. O dormitório está barulhento de novo. Me sinto uma merda. Vamos, Jahyun. Sim, príncipe. Porra, Shao Mengyun, Shao Yon, vocês podem todos morrer, seus fodidos. Enquanto isso, o Prota tá lá, doutor, sabe artes marciais também? E o doutor diz, artes marciais? Nem, só aprendi medicina. Então, 7 dias depois, na enfermaria, às 6 da manhã, o Prota tá saindo de lá treinando o seu corpo. Então, o Prota tá usando uns movimentos bem legais lá e aquele cachaceiro tá olhando pra ele. Como pensei, esse cara é um gênio. Só mostrei a técnica da borboleta algumas vezes e consertei sua postura nesses últimos dias, mas seus movimentos são estáveis e naturais. Se treinar a sério, não terá problemas em fazer as técnicas. Próxima técnica, diz o cachaça, e o Prota já começa a mudar. Graças à análise da nano do professor, posso refazer perfeitamente, mas isso vai parecer suspeito. Então, um pouco mais devagar. Então ele começa a executar as técnicas. A arte marcial grafite tem 24 técnicas iniciais. 3 iniciais fazem uma técnica, fazendo 8 técnicas. Levou um tempo para ensinar o básico, então não poderia lhe ensinar as conexões. Se tivesse 1 ou 2 meses a mais com ele, poderia ensiná-lo completamente. Uma semana é pouco tempo. É isso. Memorizou bem? Então o Prota agradece. Fico lisonjeado. Então o professor dá isso pro Prota aqui. Isso é parte inicial da técnica das borboletas e métodos de operação com Negong. Queria te ensinar. Como é o último dia, mas já que é você, sei que vai aprender o básico facilmente. Vou olhar quando nos encontrarmos da próxima vez. Então, não seja preguiçoso e aprenda. Obrigado. Não falharei com você, mestre, diz o Prota, e ele diz, não deveria, enquanto já puxa sua espada na sua mão e abre ela. Essa é a minha espada marcial. Tente empunhá-la, já jogando em direção do Prota, e o professor diz, é leve, né? E o Prota diz, não é tão pesada quanto achei que fosse. Espadas normais pesam de 2 a 3 G1s, mas a espada no nosso clã, Espada da Luz, pesa apenas 1 G1,5. É por causa da técnica da borboleta. E ele diz, você é bem inteligente. Então ele já lança um corte no vento. A espada é bem afiada. Se o doutor ver isso, vai ficar chateado. Mesmo que o espadachim tenha um alcance limitado e não tenha luz, isso é feito com metal refinado. A afiação e a durabilidade dão à espada esse nome, a faixa. Vou te mostrar o que queria tanto ver. Então ele diz, preste atenção, é a técnica da borboleta do seu mentor. Já começa a usar a técnica e o Prota todo sorridente já pensa, vou usar o hack, nano, se prepare para analisar. Então ele já começa a acender seu olho ali de dando máquina de hack e ela diz, análise iniciada pelo comando do usuário. E rapaziada, o episódio acabou e também o vídeo também acabou. Infelizmente, mas próximo vídeo vamos ter a parte 4 dessa obra que tá muito braba. E é isso, tropa. Tamo junto, deixa seu like, compartilha com o amiguinho, se inscreva aí e valeu, fui!